Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar agora sobre a importância dos filhos saberem o seu lugar no seu sistema familiar. O que significa isso? Significa que muitas vezes os papéis são invertidos. Como assim os papéis são invertidos? Você quer saber um pouco mais disso? Vamos bater esse papo? Eu sou Raquel Verlang, terapeuta familiar e sistêmica, e vim contribuir um pouco mais com você a respeito das leis sistêmicas e como você pode utilizar isso a seu favor para ter mais sucesso, mais alegria, mais harmonia, mais tudo de bom e sair desse lugar que você está, de tristeza, rancor, desavenças, e ir para um lugar um pouquinho melhor. Vamos lá? Então, eu trabalho com constelações familiares, sou terapeuta, não só de constelações, Theta Healing, trabalho com outras abordagens terapêuticas também. E mantenho as nossas falas com as constelações, as leis sistêmicas, segundo Bert Hellinger. Então, segundo Bert Hellinger, quando um filho intimamente ou exteriormente se posiciona como pai do seu pai, pai da sua mãe, ele terá gravíssimos problemas em sua vida. Ah, como assim, Raquel? Sim, as posturas quando são invertidas, elas trazem muitos problemas. Vou te dar um exemplo verdadeiro. Uma família cujo pai é alcoólatra, ele não era e se tornou depois de alguns anos de casado. Nós não vamos entrar no mérito da questão porque ele se tornou alcoólatra, mas o fato é que essa mãe sempre falava, seu pai isso, seu pai aquilo, e os filhos tiveram que assumir uma postura financeira diferente dentro da casa, e segundo a mãe, por incompetência do pai. Mas ele não era assim quando eles se casaram. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo de um dos filhos. Esse filho, ele trabalhou desde 8 ou 9 anos de idade e contribuía mensalmente com o seu pouco dinheiro, com as compras, com as necessidades básicas da família. Sim, foi uma fase muito difícil. Porém, o que gerou no inconsciente dessa pessoa, desse filho? Ele assumiu uma postura que não era dele, assumiu a postura de cuidar da mãe, porque o pai, entre aspas, não era competente. Essa foi a linguagem imposta através da postura dessa mãe. Essa mãe não fez por mal, ela não fez consciente do que estava acontecendo. Estavam todos emaranhados numa teia de emoções e repetição de comportamentos dos seus antepassados. Mas eu posso falar desse rapaz. Ele cresceu, passou a vida inteira, desde os 9 anos, cuidando da mãe. Exatamente. Quando um certo dia se casou. Quando ele se casou, ele não conseguia manter as duas casas. A casa da esposa, com a esposa com quem se casou, que também trabalhava, e a casa da mãe, que a mãe não trabalhava fora. Teve vários problemas, várias desavenças. Imagino que essa mulher não passou, hein? Mas enfim. Aí os outros irmãos assumiram a vida financeira da mãe. E o pai continuou bebendo. E é sem julgamentos, viu, gente, que nós estamos falando isso.
Estou apenas relatando um fato. Esse filho inverteu dentro dele o papel, na mente dele, no inconsciente dele, nas emoções dele. Ele viu o pai como um fraco. E o que aconteceu com ele? Aconteceu que ele teve muita, mas muita dificuldade na vida. Em vários sentidos. Por quê, Raquel? Como ele inverteu inconscientemente a postura, não lá no papel, mas dentro dele, a postura interna, de ser o pai do pai dele, porque ele passou a cuidar do pai e da mãe. Então, ele, com essa postura invertida, quando teve seus filhos, ele não sabia como lidar e como cuidar dos seus filhos, mesmo sendo casado. Ele não tinha paciência, não tinha atenção suficiente. Ele era um pai distante. Ele providenciava todas as questões que os filhos precisavam. E a esposa, que também sempre trabalhou. No entanto, dentro dele ele tinha uma dificuldade de relacionamento com os filhos. Do mesmo jeito que ele tinha dificuldade de relacionamento com o pai. E só depois de muito tempo, de muita terapia e algumas constelações familiares, ele conseguiu compreender, através dessa abordagem sistêmica, que ele estava inconscientemente numa postura de pai dos pais. Então, como é que ele iria conseguir ser pai dos seus filhos? É um efeito em cadeia, é um efeito dominó. E aí vem uma série de problemas de relacionamento com os filhos. Aí até que um dia ele conseguiu cair a ficha e viu que a mãe não era uma vítima e que o pai era o pai certo e que se eles não tivessem tido aquela postura com o pai, provavelmente o pai teria tido outras posturas, outras atitudes, assumindo o papel dele dentro de casa, que era trazer o alimento, trazer a proteção e trazer as necessidades básicas que aquela família necessitava. Ele é um bom pai, gente. Ele não é ele não era um mau pai. Ele apenas estava com problemas e não sabia como sair deles, mas as constelações familiares trazem as respostas e buscam a causa de tudo isso. Esse rapaz que sustentou seus pais até se casar, depois de alguns anos, ele conseguiu se libertar dessa postura invertida. E hoje, há outro detalhe. Enquanto ele estava nessa postura invertida, ele não conseguia prosperar. Por mais incrível que pareça, ele sempre trabalhou muito, 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 muito. E ele não conseguia prosperar. Então ele dava uns passos para frente e outros mais para trás. Culpa de quem? De ninguém. Ninguém sabia disso. A partir do momento que ele soube, que ele entendeu, compreendeu, resgatou o pai dentro do coração dele, entendeu que o pai era grande, que o pai era capaz, competente, de fato é. Entendeu que a mãe é forte, que a mãe não precisa ser cuidada pelos filhos, e sim os filhos precisam ser cuidados pelos pais. E entendeu também que ele poderia ter feito tudo aquilo que ele fez com um coração pequeno, com um coração de submissão e não de julgamento para com seus pais. Porque ele fazia tudo isso, mas ele julgava a postura do pai. Ai, mas então a gente tem que ficar suportando isso aqui. Ninguém tem que suportar nada. Se continuou junto, se tá ali naquela família e se propôs a continuar daquela forma, todos na mesma casa, então, se o filho teve que realmente sustentar, então que fizesse isso no lugar de filho, com uma postura e uma mente de submissão aos pais, reconhecendo a grandeza dos pais, reconhecendo o seu lugar nesse sistema familiar. Era isso
que aquele moço precisava. Mas ele conseguiu encontrar o lugar dele no sistema familiar dele. E desde então, a partir do momento que ele conseguiu resgatar o lugar dele no sistema familiar e viu a grandeza do pai, viu como esse pai fez o melhor que ele conseguia, e que bom que ele tinha um pai, e que se esse não fosse esse pai, essa mãe, exatamente como foi, ele não teria vivido, não estaria nessa vida e não poderia ter se casado e passado a vida adiante. Depois disso, por incrível que pareça, as dificuldades com os filhos foram diminuindo passo a passo, pouco a pouco, conforme ele foi reconhecendo a grandeza do pai. E as histórias, elas vão se repetindo se elas não forem interrompidas, se elas não forem resgatadas e substituídas por uma nova postura. E ele conseguiu isso, esse moço conseguiu. E ele está se aproximando hoje com seus filhos já adolescentes. Ele está se aproximando dos filhos, os filhos estão tendo uma nova postura, os filhos estão começando a perceber que o pai ama eles. Sabe, aquele filho que pagava tudo para os seus pais, mas com uma revolta. Agora vê a grandeza do pai, ficou no seu lugar e agora consegue se aproximar dos seus filhos, e os seus filhos conseguem perceber que esse pai os ama. Então isso chama-se hierarquia, é uma das leis da constelação familiar, segundo Bert Hellinger. Segundo Bert Hellinger, quando há as posturas invertidas, você terá problemas, e as mesmas histórias, os mesmos emaranhamentos, de uma certa forma, se repetirão nos seus descendentes. E isso é muito sério. Quem é que quer sofrer? Você quer sofrer? Eu não quero. Então, gente, coloque em prática essas leis. Se você é uma pessoa que julga o seu pai, se você é uma pessoa que julga a sua mãe, você não está sabendo seu lugar no seu sistema familiar. Ah, mas você não conhece minha mãe? Minha mãe fez isso, fez aquilo, meu pai aquilo, o outro. Ah, mas você não sabe. Sim, eu não preciso saber. Mas o que eu sei é que funciona. Se você decidir desistir de ter razão e colocar isso em prática, uma postura, um sentimento, um pensamento diferente sobre os seus pais, eu tenho certeza absoluta que sua vida vai melhorar em todos os sentidos. Você precisa ir para o seu lugar de filho, ir para o seu lugar de filha. Se você acha que sua mãe é fraca ou que o seu pai é fraco, não vai fluir a sua vida. Ela vai estagnar. Isso você pode ter absoluta certeza. Faça uma experiência se você está duvidando. Eu te convido. Desista. Desista de ter razão. E fique no seu lugar de filho. Sabe o que o Bert Hellinger fala? Que se você apenas tivesse recebido a vida e tivesse sido entregue, né, em uma outra situação, que é o caso de muitos, ainda assim, você deveria agradecer ao seu pai e sua mãe biológicos por terem te dado a vida. Porque sem esse pai e essa mãe biológica, você não teria esse material chamado carne, chamado corpo humano, para estar habitando nesse planeta. Estar nessa dimensão e nas condições que você está. Você pode mudar a sua vida. Sim. E você quer? Ou você quer continuar fazendo um papel de vítima? Fazendo esse papel para justificar os seus sofrimentos como uma forma de vingança inconsciente e cruel para os seus genitores. Pesado, né? Assumir a nossa responsabilidade na vida
ela traz muitos benefícios. E você pode pensar assim, você não sabe o que você está falando, você realmente não me conhece? Verdade, não te conheço. Mas já atendi muitas e milhares de pessoas. E estudei muito. E eu tenho certeza que se você estiver fazendo um papel inverso no seu sistema familiar, agindo como pai do seu pai, ou mãe da sua mãe, ou pai da sua mãe, ou mãe do seu pai, a sua vida não vai fluir, porque isso é uma hierarquia que foi invertida. Resumindo, finalizando essa história desse moço, hoje ele consegue ter um excelente relacionamento com o pai, com a mãe, sem julgamentos, sem críticas, e sempre que precisam ele ajuda os pais como um filho, e agora ele consegue ter um bom relacionamento com os seus próprios filhos, os seus descendentes. E em todas as áreas da sua vida, as coisas estão melhorando. Na financeira, com relacionamento com a esposa dele. Isso é constelação familiar. Isso é uma transformação de vida, é uma nova postura interna. É desistir de julgar, é desistir de ter razão. E sair daquele lugar de sofrimento, de tristeza, de desapontamentos, de frustrações, porque ninguém é perfeito. Mas nós podemos olhar para tudo que já vivemos e ver algo bom em tudo que vivemos. Um outro exemplo bem real, bem verdadeiro. Uma filha cuja mãe sofreu muito durante a gestação dela. Uma filha que tinha muita dó da mãe, porque a mãe tinha um olhar triste, porque a mãe se tornou uma pessoa com depressão. E essa filha sempre persistiu nas suas metas, nos seus objetivos e falou que ela ia vencer na vida. E ela venceu. Ela conseguiu superar inúmeros obstáculos. Mas, falando de sentimentos, falando de memórias, falando de percepções, ela tinha dentro dela uma visão negativa da mãe. Que a mãe era fraca, que a mãe não tinha competência para resolver seus problemas, que estava envolvida em uma depressão. Essa filha, ela fez um movimento de constelação familiar, compreendeu a nova postura que ela precisava ter, que a mãe é grande, que a mãe é maravilhosa. Então ela voltou para o lugar de filha, sem julgar essa mãe. E através disso, ela conseguiu ter um ótimo relacionamento com seus filhos e ela conseguiu ser mãe dos seus filhos. O que ela não conseguia antes. Ela era mãe, ela cuidava, mas faltava algo. Porque o amor dela, inconscientemente, ela cuidava da mãe. Então, cada um de nós temos que ficar no nosso lugar. O lugar certo. Qual é o seu lugar certo? O seu lugar certo é o seu lugar de filho dos seus pais. E de pai ou mãe dos seus filhos, se você os tem. É muito importante sabermos ficar no nosso lugar. Um outro exemplo verdadeiro. Uma senhora que quase perdeu a filha quando estava grávida. Ela teve problemas de saúde e quando essa filha nasceu, a filha foi para casa, foi levada pelo pai e por uma tia. E a mãe dela teve infecção hospitalar. Precisou de transfusão de sangue e no último minuto conseguiram o sangue que ela precisava, né? Que é o sangue dela, de uma pessoa da família.
e ela sobreviveu. Então ela foi muito fraca para casa. Então essa criança, ela teve uma dificuldade com a mãe. Porque um bebê, uma criança recém-nascida, ela não compreende, ela quer a mãe. Mas ela não compreende na consciência e no inconsciente dessa criança, ela não tem entendimento da grandeza e da dificuldade que essa mãe está passando. E que essa mãe tem que cuidar da vida dela, da saúde dela, para que ela possa, então, depois de ir para casa, cuidar dessa criança. Gerou um rompimento no inconsciente dessa criança e ela passou a ter a tia como mãe dentro dela. Então tudo era a tia e o pai. Sendo que essa tia apenas foi um suporte para que ela pudesse viver. E se não fosse essa mãe e esse pai, óbvio, vocês já sabem, ela não existiria. Muito bem, vocês estão ficando muito ótimos nisso. E essa filha dessa senhora que quase morreu, teve muitas dificuldades, porque ela achava que a mãe era fraca, ela achava que a mãe não gostava dela, ela achava que a mãe não sabia das coisas. Ela invertia o papel. Ela queria mandar na mãe, ela, por vezes, respondia essa mãe. Dentro dela, ela tinha uma certeza de que a mãe não amava ela. Isso era dentro dela, porque a verdade era o contrário, que a mãe ama ela e amava também. E a mãe superou tudo aquilo e com o passar do tempo, essa moça, ela conseguiu sair do lugar de mãe da mãe, desistir de julgar a mãe e foi para o lugar de filha e conseguiu se imaginar no colo da mãe, compreender consciente e inconscientemente tudo o que aconteceu com ela e com a mãe. E elas se aproximaram e elas começaram a ter um relacionamento mais próximo. E a vida dela começou a fluir. Porque segundo Bert Hellinger, como eu já disse em vídeos anteriores, da mãe vem o sucesso e do pai vem a prosperidade, o pai que leva para o mundo. Se uma pessoa pensa que a mãe é fraca, como no caso dessa mulher, que depois se reconciliou e começou a ver a mãe forte, a mãe capaz, competente. Gente, como essa mulher foi forte. Ter tido uma infecção hospitalar há décadas atrás. Conseguiu sobreviver, criar seus filhos todos, educar todos os filhos muito bem. E quando essa filha dela foi para o lugar dela, a filha começou a fluir. Tudo na vida dela tá fluindo. Por quê? Porque ela começou a entender a grandeza da sua mãe, a grandeza do seu pai. Aí nós vamos para aquele assunto que nós já falamos outro dia. Vamos supor eu, Raquel, quem eu sou? Eu sou metade meu pai e a metade minha mãe. E você também. Eu vou convidar você para você fechar os seus olhos agora e imaginar o seu pai atrás do seu ombro direito, a sua mãe atrás do seu ombro esquerdo. E atrás da sua mãe e do seu pai, imaginar seus avós, mesmo que você não os conheça. Às vezes você pode falar assim, eu não conheço meu avô, não conheço meu pai, não conheço ninguém, ok? Não tem problema. Imagine essas pessoas, porque se a vida não tivesse passado por eles, você não existiria. Essa é a grandeza da hierarquia. E atrás dos seus avós, os seus 4 bisavós, de cada lado. Atrás dos bisavós, os trisavós. Atrás dos trisavós, os tetravós e assim sucessivamente. Vamos imaginar uma pirâmide se abrindo lá atrás, onde todos os seus antepassados estão. Ainda com os olhos fechados. Perceba a força que eles têm.
e que eles vão enviando para você. Receba a força que eles têm. Receba a força deles e a bênção deles. E vá agradecendo intimamente a cada um pela vida que foi passada e que foi tudo acertado, tudo certo, para que você pudesse ser a ponta e poder passar essa vida adiante. Esse é o seu lugar de filho dos seus pais, mesmo que você não os conheça. Eles existem no seu DNA. E no seu DNA tem toda a história dos seus antepassados. Por isso, como você pode rejeitar, pode abrir seus olhos, como você pode rejeitar os seus pais, sendo que eles são você? Então, se você os rejeita, você rejeita a si mesmo. Rejeitando a si mesmo, você rejeita tudo que você faz inconscientemente. Por isso que a sua vida trava. Por isso que você passa a ter problemas de relacionamento financeiro, na área da saúde, relacionamento com filhos, relacionamento profissional, com o dinheiro. Vamos resgatar tudo isso. Através das leis sistêmicas, eu vou trazendo para vocês aqui informações importantes para que vocês possam começar a despertar para uma nova postura interna e externa de como se relacionar, principalmente com seus antepassados, seus pais, dentro de você. Se você não quiser, não precisa ir até eles, mas dentro de você faça esse movimento sincero, porque é importante. Conheço uma história de um senhor que ele tinha problemas absurdos com o filho dele. Nossa, eram muitos problemas, muitos problemas. E ele não aceitava o pai. Não aceitava porque o pai tinha perdido todo o dinheiro, porque eles eram ricos. E eles ficaram paupérrimos. E aí ele teve que estudar muito para poder ter uma profissão. E ele fez isso. E era o que a mãe dele ensinava. Ó, o que você tem é a sua inteligência. Nós não temos nada para te oferecer, a não ser os seus estudos. E ele pegou isso que a mãe falou, obedeceu a mãe e foi estudar, estudou muito. Ele é um excelente, um grande profissional. Uma pessoa bastante conhecida no mundo terapêutico. E aí, o que essa pessoa fez? Quando ele entendeu que ele estava com uma posição invertida com o pai e que ele estava tendo problemas com o filho, porque ele julgava o pai, porque ele não aceitava o pai, porque ele queria que o pai fizesse tudo diferente do que o pai fez, do que o pai deu conta de fazer. Ele entendeu o lugar dele. Quando ele entendeu o lugar dele, ele quis fazer uma viagem, foi até a casa do pai, pediu desculpas por ter julgado o pai e agradeceu o pai porque o pai estava vivo, mesmo diante de tudo aquilo que o pai passou, que foi uma humilhação muito grande para esse pai. E ele assim ainda continuou vivo, perto dos filhos, apoiando os filhos, permitindo que os filhos estudassem, permitindo que os filhos tivessem uma oportunidade de realizar os sonhos deles. E assim foi. E àquele momento, essa pessoa, que eu me relato aqui, abraçou seu pai, que fez uma viagem longa para poder fazer isso, e levou o filho dele. E esse abraço foi tão intenso, foi tão forte, que o filho ficou assistindo tudo. Quando esse filho terminou tudo aquilo, que ele absorveu, e houve uma mudança, uma transformação interna no coração dessa pessoa que eu estou citando aqui, e o filho dele mudou completamente com ele, assim como primeiro ele mudou com o pai, foi para o lugar de filho do pai dele. Aí ele conseguiu ser pai do filho dele, e o filho dele, por ressonância, ele também foi para o lugar de filho. É assim que funciona.
fique no seu lugar. Se cada um de nós ficarmos no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, tudo muda. Não é fácil. Desde que você queira, é um processo, de aprendizagem, de ficar no seu devido lugar. E isso é possível. Outro dia eu vou falar para vocês sobre um experimento chamado Experimento do Centésimo Macaco. Ele é maravilhoso, tá? Aguardem. E a gente volta a conversar mais vezes, tá bom? E o que esse experimento tem a ver? Esse experimento tem a ver com tudo isso que a gente tem conversado aqui e como que as dinâmicas das constelações familiares funcionam. Muito interessante. Quer saber mais sobre isso? Fica ligadinho aí nos vídeos e a gente vai voltar a falar sobre outros temas muito interessantes e muito importantes. Sem citar nomes de pessoas, por gentileza, porque nós estamos respeitando a identidade das pessoas. Pode colocar perguntas aí, tá? Deixa sua dúvida, sua pergunta e na medida que eu for conseguindo ler todas, eu vou estar respondendo, ou por vídeos ou por mensagens, tá ok? Muito obrigada a todos, a gente vai se falando no decorrer dos dias. Me sigam, deixa seu like, compartilhem os seus vídeos e vamos aprender um pouco mais com Bert Hellinger e as leis sistêmicas para transformar a sua vida. Tchau, tchau!